muito especulado. Tem novidade importante no Cruzeiro. Será que a Raposa pode fechar com o Sousa? E o Cruzeiro já tem seu primeiro reforço para a janela da metade do ano, um quarteto de saída no Cruzeiro. A Raposa, que vai ao mercado em busca de reforços, também pretende encontrar clubes para jogadores que perderam espaço. Fala do Cruzeiro na Itatiaia, Emerson Pansieri chega para a roda, muito próximo de oficializar o reforço em meio a essa intertemporada. Chegando com as informações do Cruzeiro, contratando o lateral esquerdo Gabriel Rojas, informação que você vem acompanhando na Itatiaia há bastante tempo. Atleta de 28 anos, na sexta-feira já tínhamos falado desse avanço e faltavam detalhes esses que são normais, né? Troca de documentos, é uma parte mais burocrática, Cruzeiro pagando um pouco acima ali de 6 milhões de dólares, nada mais do que isso para ter esse atleta até o final de 2029. Jogador que já vinha sendo monitorado pelo Cruzeiro desde o fim do ano passado e o Cruzeiro fez uma primeira oferta no valor de 4 milhões de dólares, o Racing queria 7 milhões de dólares, o Cruzeiro fez uma segunda proposta de 5 e agora fechando na casa de 6 milhões com essa parte financeira resolvida, o clube resolvendo então a parte jurídica para que o jogador embarque para Belo Horizonte nos próximos dias e possa fazer exames médicos e assinar contrato, e aí posa para a foto oficial, tem o anúncio também feito pelo Cruzeiro. Ele chega para uma vaga inicialmente do Cauã Prats, que está sendo negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha. Ele vai em agosto para defender as cores do time alemão, o Cruzeiro recebendo aí 12 milhões de euros nessa negociação do Cauã Prats. E ainda tem essa questão do Kaique, que volta e meia, bate uma proposta, já teve a proposta do Betis, mas o valor não agrada, teve também a proposta do Como, recente, pelo jogador, a diretoria do Cruzeiro também não se empolgou tanto assim, que é um jogador valorizado por tudo aquilo que ele vem construindo na carreira dele, mas certo é que o Cruzeiro já foi rápido no mercado, já vinha trabalhando o nome do Gabriel Rojas há mais tempo. O próprio Joaquim Pinto, que é diretor esportivo do Cruzeiro, já monitorava o Gabriel Rojas desde quando ele começou no futebol no São Lourenço. E aí ele estava no Benfica. Então já é um atleta bastante conhecido por quem hoje está na direção de futebol do Cruzeiro. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH. Você sabe por quê? Supermercados BH não para de crescer, não é isso? Então, o Supermercados BH, você tem que ficar sabendo que algumas lojas das bandeiras EPA e Mineirão agora passam a fazer parte da rede, levando para novos municípios de Minas Gerais a variedade, a qualidade, a economia e o atendimento que já conquistaram milhões de clientes. E tem mais, em breve, Supermercados BH também chegará ao Nordeste, ampliando ainda mais a sua presença pelo Brasil. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, mais economia e sempre pertinho de você. E aproveite, hein? As ofertas até o dia 14 de junho até domingo que vem, para você ficar ligado. Encontra filé, peça pedaço quilo, 47,98. Pernil suíno, peça pedaço quilo, 15,98. Cerveja Stella Artois pro malte latão, como diz meu amigo Thiago Reis. Ei, Thiagão. Você vai comprar por 4,98. Supermercados BH, sempre pertinho de você. Supermercados BH não para de crescer. Novas lojas, mais economia e sempre pertinho de você. Combinado? O Cruzeiro, então, contratando o Gabriel Rojas e de olho em outro jogador do Racing, hein, meu amigo Rubem Júnior? Pois é, sobre o outro atleta você fala daqui a pouco, mas Vini, o Cruzeiro chega, né, para essa janela já dando mostras para ter contratação pontual, né? Inclusive o Pedro Lourenço, que está em Portugal, se reuniu, né, com torcedores do Cruzeiro em Portugal, falando sobre a dificuldade que teve para manter Matheus Pereira, que teve para manter Caio Jorge, talvez manter esse elenco nessa janela, contratando pontualmente, vai ser, né, o grande diferencial para uma disputa competitiva com Copa Libertadores, com Copa do Brasil e também com o Campeonato Brasileiro. Você tem que qualificar seu elenco, né, pensando que o segundo semestre vai ser ainda mais difícil, que o Cruzeiro tem objetivos grandes, conquistar a Libertadores, Copa do Brasil. E o Gabriel Rojas é um nome de peso, Rubinho. É um nome que chega para disputar a posição. É claro que a chegada dele é um indício, né, de uma saída do Kaique, se não for nesse momento, provavelmente na próxima janela, no final do ano. Eu tenho dito isso aqui, que o cenário ideal para o Cruzeiro seria a permanência do Kaique, pelo menos até o final de 2026. Porque aí o Gabriel Rojas chega com mais tempo de adaptação e depois tem aquela passagem de bastão mais tranquila, com o Rojas já adaptado. Em relação à característica, é um jogador que tem muita facilidade
facilidade para chegar à linha de fundo e fazer bons cruzamentos, tanto que é um lateral que se destaca pelas assistências. Então, atacantes do Cruzeiro podem ficar ligados porque essa bola vai chegar e vai chegar com qualidade, só que comparado com o Kaique, é um nível abaixo. Até por isso diz mais sobre o Kaique do que sobre o Gabriel Rojas. É porque o Kaique elevou demais o nível da lateral esquerda. Para mim é o melhor lateral esquerdo hoje em atividade. Tem jogado muito bem e tá até com mais constância, porque, por exemplo, o Renan Lodge do Atlético tem crescido bastante. Acho que tem potencial até para se tornar o melhor. Mas o Kaique tem tido mais regularidade. Isso é desde o ano passado. Mas chega um ótimo nome. Não é uma aposta. É um jogador que, lógico, né? Sempre que um estrangeiro chega, tem um tempo para se adaptar. Mas é um cara pronto, viu, Rubinho? Tem outro atleta do Racing da Argentina aí na mira da diretoria azul, Pansi. Pois é, Rubinho, depois de acertar com Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora pode fazer uma proposta pelo Santiago Sosa, jogador de 27 anos, pertence ao Racing, atleta que vem sendo monitorado pelo clube desde o início da temporada. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta na casa de $8 milhões no início do ano, mas essa proposta não foi aceita. O que mudou é que o Racing, diferentemente daquela época, agora topa negociar todo mundo. Santiago Sosa é um primeiro volante, é um jogador que pode atuar também de zagueiro, tem essa experiência, né, essa vocação também em competições internacionais, né? Falava de Sul-Americana, no caso do Cruzeiro, Copa Libertadores da América, foi campeão, disputando a Sul-Americana para cima do Cruzeiro naquele ano de 2024. É um atleta que nessa temporada tem 22 jogos, 2 gols marcados, uma assistência ainda no Campeonato Argentino. O Cruzeiro considera um nome ideal para ter no elenco. O técnico Arthur Jorge também gosta desse nome. Vamos esperar se essa situação vai crescer para uma proposta. O que falta é isso. É o Cruzeiro fazer uma proposta e deixar de ter o atleta só no radar e monitoramento para realmente partir para uma negociação. Deixa eu trazer agora um recado para você da HS Autopeças. Sabe por quê? Na HS Autopeças, você já sabe, você pode comprar a peça que seu carro precisa com toda a tranquilidade do mundo. Você vai contar com o maior estoque de peças de Belo Horizonte, também da região metropolitana, da miudeza ao amortecedor. São mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022, 3474-0022. A equipe do Tião tá pronta para te atender. Você já sabe, lá também tem o Henrique Hermano, tem o Anderson Campos. É a turma boa da HS Autopeças. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças, é o Cruzeiro. Também monitorando a situação do Santiago Sosa, meu amigo Rubem Júnior. Pois é um cara que o Cruzeiro já vinha, né, negociando com o Racing a questão do Rojas, agora surge também o Sosa, que poderia ser utilizado ali como um primeiro homem do meio campo, um pouco mais avançado, já atuou até mesmo como zagueiro, mas apenas algumas conversas, nada que já adiantado. Fato é que o Cruzeiro tem um poder financeiro que quando chega no Racing fica difícil segurar. Mas o meio campo é uma posição que o Cruzeiro precisa ter ali. O Romero fica um pouco solitário, né? Não tem uma briga ali, um primeiro substituto para ele, já que o Wallace, o Cruzeiro tá buscando um outro destino para ele. Pro time titular não é uma carência, porque o Lucas Romero é o dono da posição, mas pro elenco é sim uma carência, Rubem. E a gente tem que pensar no elenco, porque o Lucas Romero, por exemplo, ele não vai estar disponível no primeiro jogo das oitavas, né? Na Copa Libertadores. E aí? Aí começa aquela luta que o Cruzeiro já passou por isso esse ano, né? Em algumas oportunidades, o Arthur até escolheu o Matheus Henrique, sim, né? O Matheus sabe fazer a função, mas não tem o cacuete daquele primeiro homem, né? Não é um jogador de muita imposição física, é um cara de muito refino técnico, tem uma ótima saída de bola, mas para ser o primeiro volante, o Santiago Sosa, por exemplo, que a gente tá falando aqui, é um jogador de mais pegada, um jogador que se encaixa melhor nesse perfil para ser até uma sombra pro Lucas Romero. O Lucas Romero não tem essa disputa hoje pela posição. No Botafogo, campeão de quase tudo com o Arthur Jorge, ele tinha o Gregory, que era o camisa 5, volantão. O Sosa se assemelha mais a essa característica. O Cruzeiro deu até uma namorada, né, pra ver se poderia trazer o Gregory. Também, né, um ótimo reforço, mas o Sosa também não fica pra trás, não. É um jogador muito bom. Atenção, hein, vou dar um recado pra você que no apito final tá pensando em trocar ou comprar um veículo. A HS Veículos é o lugar certo pra você. A maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e também de toda a região. Carros de qualidade, procedência, garantia, ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança pra comprar o seu veículo. Acesse e conheça o Instagram,
@HS Veículos. É tradição em Sete Lagoas e fica na Avenida Raquel Teixeira Viana, número 434, no Canaã. 37710300, 37710300. Venha fazer um ótimo negócio com a equipe do meu amigo Matheus França, na HS Veículos, também na M7 Veículos. Fancieri, tem jogador pode deixar o clube também neste meio de ano, Panci? Pois é, Rubem Júnior, deixa eu trazer essa questão envolvendo saída de atletas, porque o Cruzeiro tem a questão envolvendo o Bruno Alves, que vai para o Norwich da Inglaterra, segunda divisão do futebol inglês. Vai no empréstimo, né, com esse passe fixado, e sinceramente, pelo futebol que tem esse garoto, provavelmente nem retorne. É um jogador de muita qualidade, no Cruzeiro é difícil atuar por conta de tantos bons jogadores, né, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Vidalba, João Marcelo. Ele era a quinta opção nesse elenco do Cruzeiro, e está saindo também o Janderson, né, que era parceiro do Bruno Alves no Sub-20. O Janderson tá indo pro Moreirense. O Pedrão tá indo pro Avaí, em definitivo. São movimentações do Cruzeiro. O Japa pode jogar em algum time da Liga Europa ou vai para o Coritiba. É uma possibilidade do Japa, que o Cruzeiro também pretende colocar o Japa em algum time, porque no Cruzeiro não atua, não joga. Aí precisa de ter minutagem, precisa ter bagagem. A questão envolvendo o Wanderson. O Wanderson é outro jogador que não vai permanecer no Cruzeiro. A tendência é que ele deixe o time celeste. Não foi nem relacionado no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Foi para a lista de relacionados no jogo contra o Fluminense, porque o Caio Jorge foi cortado. E aí precisava dessa vaga do Wanderson, mas é um atleta de 31 anos que perdeu muito espaço no Cruzeiro com a nova comissão técnica e provavelmente tem aí a possibilidade, então, de deixar o Cruzeiro. Outro jogador que tá para deixar o Cruzeiro é o Chico da Costa. Já apareceu o Remo, ele não se empolgou tanto assim. Outras propostas estão chegando, mas é outro atleta que chegou ainda numa indicação da comissão técnica liderada pelo Tite, e o Cruzeiro não vai continuar com o Chico da Costa no elenco, né? São situações que o Cruzeiro precisa resolver. Tem a situação do Wallace também, que tá parada, porque tudo aquilo que apareceu também não agradou o jogador. Não agradou também o Cruzeiro. As possibilidades que apareceram. O Wallace, que tem contrato até o fim de 2028 com o Cruzeiro, né? Uma contratação, chegou até festejada pela torcida, mas não deu certo, essa é uma realidade. Então, alguns nomes para a gente pontuar também aqui que podem deixar o Cruzeiro, no caso o Wallace já está até afastado. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas. Anota esse Instagram, @Jaraguá Tintas, na Alberto Sintra 324. Você vai mandar um WhatsApp no 36650992, 36650992, para você comprar sua tinta. É tinta coral, você encontra na Jaraguá Tintas, com todos os produtos para você que é pintor, para você que está comprando a tinta para sua casa. Qual a cor que te inspira mais? Com certeza, na Jaraguá Tintas você vai ser muito bem atendido no 3665-0992, sobre mais uma chegada. Eu falei de saídas, o PEC, né? O Cruzeiro ainda negocia com Los Angeles Galaxy para a contratação do atacante. Cruzeiro quer um atacante de beirada, Rubem Júnior. Bom, garotos do Cruzeiro se destacando nas seleções de base. A gente tinha falado sobre o Ryan Lelis, titular na vitória da seleção brasileira sobre o Chile em Santiago, e o Eduardo Pape, volante, titular e capitão na seleção brasileira sub-17. O Pape, inclusive, marcou gol na goleada do Brasil sobre os Estados Unidos, 4-0 nesse domingo, na Arena das Dunas, em Natal. O Eduardo Pape, que é um volante que fez uma boa copinha, vem se destacando muito, e agora também como capitão da seleção brasileira sub-17, a seleção brasileira sub-17 que tem amistoso novamente em Natal esta terça-feira, e também a seleção brasileira sub-20 no Chile diante da equipe chilena. Toda a sorte do mundo aí para os crias da Toca. Por falar em exterior, também no exterior está o Pedro Lourenço, Pedrinho, dono do Cruzeiro, e ele visitou o Reduto do Cruzeiro em Portugal, hein? Foi recebido pelo pessoal da Embaixada Portuzeiros em Lisboa, e ele participou da comemoração dos 9 anos do Reduto. Ele esteve lá, foi recebido com muita festa pelos torcedores do Cruzeiro em Portugal. Um abração para essa turma que está sempre acompanhando aí o Cruzeirão e também a programação da Samuca TV, inclusive o nosso Gleison Lage, que hoje mora
em Portugal. A semana do Cruzeiro aí tendo mais movimentações no mercado e até o final desta semana imagino que o Cruzeiro vai anunciar a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas. Cruzeiro e Racing já trocando a documentação e aí é só assinar e o jogador estará autorizado pelo clube argentino a viajar a Belo Horizonte. Resta saber o dia que ele vai chegar. O atleta com a família curte férias em Cancún e nos próximos dias então virá a Belo Horizonte para os exames médicos e finalizar todos os trâmites. Vamos ver se o Cruzeiro vai anunciar somente depois que ele chegar ou se após já trocar a documentação com a equipe do Racing. 6 milhões de dólares a operação total. O jogador vai assinar um contrato até o final de 2029. 3 anos e meio de vínculo. O Cruzeiro seguindo no mercado e a gente, claro, em busca daquela informação importante. Tem a negociação com o Gabriel Peck e vamos ver mais movimentos que o Cruzeiro possa fazer no mercado, porque o objetivo é fortalecer o time, por mais que possa sair um ou outro, mediante a boa proposta que ainda não tem. É importante a gente dizer isso. O objetivo, claro, é fortalecer o time para a volta das competições no segundo semestre. E o Cruzeiro já tem seu primeiro reforço para a janela da metade do ano. Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 28 anos de idade, argentino, está comprado. Ao longo do domingo, Racing e Cruzeiro acertaram os últimos detalhes da operação de 6 milhões de dólares ou 30 milhões de reais. O jogador, que é esperado na reapresentação do elenco depois do período das férias, vai assinar um contrato até dezembro de 2029. Importante contar que esse movimento de contratação de um lateral esquerdo chama atenção à medida em que o Cruzeiro hoje tem um dos melhores laterais da posição no país, o Kaique. Só que é grande a chance de o Kaique ser negociado com o futebol europeu. Nos últimos dias o Bet chegou a fazer proposta que foi descartada, o Como da Itália é um velho interessado, chegaram a especular até o Barcelona. E se antecipando a esse movimento de venda do Kaique, o Cruzeiro já acertou um jogador que chegue para ser titular absoluto. Vale a lembrança de que o Cauã Prats, outra promessa da base do Cruzeiro para a lateral esquerda, já está negociado em definitivo com o Borussia Dortmund. Existe alguma chance de a Raposa, depois de contratar o Gabriel Rojas, fechar também com o Sosa, volante e zagueiro, titular absoluto e um dos principais destaques do Racing? Esse atleta tem 27 anos de idade, 22 partidas, 2 gols e 1 assistência na temporada. Muita gente afirmando que o Sosa será o próximo contratado pelo Cruzeiro. Jogador avaliado em 7 milhões e meio de euros, embora tenha sido comprado do Atlanta United por 3 milhões e 800 mil euros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro e ouvi o seguinte, abre aspas: o Sosa é um jogador que conhecemos há bastante tempo, mas para já não há negociações. O Cruzeiro já foi informado pelo próprio Racing, em meio às conversas com o Rojas, que não tem a intenção de vender o Sosa, a menos que surja uma proposta estratosférica do futebol europeu, certamente acima de 10, 12, 14 milhões de euros. O Racing entende que no Sosa não pode mexer, a menos que seja uma proposta que mude a condição financeira do clube. Só para completar, lembrar para você que no domingo, Cruzeiro e Racing acertaram os últimos detalhes da transferência do Rojas, lateral esquerdo, 28 anos de idade, operação de 6 milhões de dólares. O Rojas se junta ao restante do elenco do Cruzeiro na reapresentação do elenco após o período de férias. Em relação à saída de Kaique, o André Cury, empresário de futebol, me contou que foi ele quem trouxe a oferta do Betis para o Cruzeiro, oferta de 8 milhões de euros fixos, mais bônus, que estão bem distantes dos 14 a 15 milhões de euros que o Cruzeiro quer para negociar seu lateral esquerdo titular absoluto. Hora de falar sobre um quarteto de saída no Cruzeiro. A Raposa, que vai ao mercado em busca de reforços, também pretende encontrar clubes para jogadores que perderam espaço. E o volante Wallace, o centroavante Chico da Costa, o atacante Wanderson e o meio-campista Japa estão fora dos planos. O caso mais grave é do Wallace, que desde o início do ano busca um time, mas ninguém até agora se dispôs a assumir 100% dos seus vencimentos. O Wallace, que foi contratado como o maior ladrão de bolas do futebol italiano enquanto vestia a camisa da Udinese, ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês no Cruzeiro e não consegue clube, por mais maluco que isso possa parecer. Chico da Costa, contratado no início dessa temporada, perdeu espaço e é hoje a terceira opção para a função de centroavante.
O Caio Jorge é o titular absoluto e o Neisser Villarreal tem entrado quando o Caio não está à disposição. Para completar a situação do Wanderson, que em outros momentos já foi titular absoluto, nesse momento perdeu esse status e tem jogado cada vez menos. Em relação ao Japa, atleta formado na base do clube, enorme potencial, a diretoria cruzeirense entende que um empréstimo do Japa, provavelmente para um time da Série B, poderia lhe render minutos, dar um novo status para que ele voltasse na próxima temporada com muito mais moral. Só para completar, registrar também que no meio do ano, Fabrício Peralta volta ao Cruzeiro. Talvez você nem se lembre dele, mas ele havia sido comprado pelo Cruzeiro 2 temporadas atrás, esteve emprestado desde o ano passado para o Cerro Porteño e dá para dizer que a passagem no time paraguaio não foi bem sucedida. Nessa temporada, por exemplo, muito mais reserva do que titular. Nos últimos 8 jogos, em 6 deles, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!